Bom dia, Cifrone, bom dia, galera. Nós estamos aí indo para a apostila nova, capítulo 13, feudalismo, que é a continuação do que a gente está vendo desde as invasões do Império Romano em 476 depois de Cristo. E nós estamos vendo aí, a gente viu como é que ficou a Europa com o reino merovingio, depois o Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi desfeito ali com os três irmãos, as invasões bárbaras vão continuar, não vão parar, e a Europa foi toda retalhada. E eu tinha falado com vocês lá no Império Carolíngio que justamente o rei vai perder poder, porque quem vai assumir vai ser os condes, duques e marqueses. Então, na verdade, nós estamos continuando com o que está acontecendo na Europa. Nós estamos ali na Idade Média. E lembra que a Idade Média se divide em duas partes. Na Alta Idade Média, que é do século V ao século X, que nós estamos tratando aí, por enquanto, que começou lá com a queda do Império Romano, passou pela dinastia Merovingia, pelo Império Carolíngio, Carlos Magno, e agora nós estamos indo para o feudalismo. E depois tem o fim do feudalismo, na baixa feudalismo, quando vai diminuir aí, quando chega no final do feudalismo, que é a baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Tem gente que fala que é 14, mas até o século XV. E tem um trabalho sobre isso que eu passei, sobre o que é as luminuras, para você ver o tipo de luminura, você colocar lá os exemplos, para que serve, por que era feito, e também a letra capitular, que fazia parte das luminuras ou então dos livros que se escreviam. O trabalho foi diminuído de 15 para 10 pontos e é até sexta-feira, até antes da aula, sexta-feira, até às 8 horas, se eu não me engano, que eu marquei. Trabalho tranquilo, não é difícil. Inclusive, o que está na tela aí dos senhores é uma iluminadora, mostrando aí os camponeses colhendo aí cereais, colhendo ali durante a colheita no feudalismo. Então, é uma pessoa que está apontando. Então, essa pessoa poderia ser um nobre apontando ou vigiando o trabalho dos camponeses e servos. Então, isso é uma iluminadora. É muito comum ter iluminura durante a Idade Média devido à baixa educação. Professor, mas você falou que lá no Renascimento Carolíngio teve um renascimento cultural lá dentro. Teve, mas lembra que depois o Império foi desfeito. Isso ficou circunscrito, ficou fechado dentro da Igreja Católica, com os padres, monges, copistas que preservavam ali os textos antigos. Então vamos lá, professor, beleza. Nós paramos lá e vimos lá que Carlos Magno, na verdade, não teve muito sucesso, né? Infelizmente, lá depois veio seu filho, que era fraco, Luís o Piedoso, depois veio seus netos, guerra entre eles e o Império Carolíngio vai ser desfeito. E é aí que nós chegamos ao famoso feudalismo. Por quê, professor? O feudalismo, na verdade, está acontecendo desde a ruralização. Vou repetir. O feudalismo está acontecendo desde a ruralização, o abandono da população da cidade indo para o campo. Mas isso vai ser um processo. Isso não acontece assim. As invasões bárbaras estão acontecendo desde o século III, de 300. O Império Romano só cai em 476, o Império Romano do Ocidente. E depois a ruralização ganha força, porque à medida que os bárbaros, né, vão invadindo o território, o Império Romano do Oriente vai sendo dividido, igual nós vimos. A primeira tentativa de unificação do território, de estabelecimento de uma monarquia centralizada, foi a dinastia Merovingia, com Clovis. Não deu certo, ele tomou o golpe dos prefeitos do palácio, porque o pessoal não gostava de governar. Veio a dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia é a dinastia lá de Pepino Breve, de Carlos Magno, que vai terminar com seus netos. Só que a ruralização não termina. Por quê? Porque o feudalismo ele é caracterizado justamente pelo abandono das cidades em direção ao campo. É a ruralização que continua acontecendo. O feudalismo é caracterizado por praticamente o abandono do comércio e a utilização da moeda, porque as pessoas só trocavam para sobreviver. É isso que é o feudalismo. O feudalismo é caracterizado também pela relação de dependência. Lembra que eu contei para vocês? O cara chegava lá no campo e a terra tinha dono de um senhor que também estava lá. Então aquela pessoa pobre muitas vezes vai trocar o seu trabalho, vai trocar o trabalho, a produção agrícola e vai receber proteção do senhor. Vai receber ali. E isso vai gerar uma relação de dependência entre aquele que tem a terra e aquele que recebe a terra. Ou então recebe um outro bem para explorar um cavalo, uma ponte. E isso vai marcar a Europa entre o século V e o século XV.
Lembra? Gente, os bárbaros não sumiram assim, eles continuaram lá dentro, continuaram invadindo, continuaram lutando entre eles. Só depois que vai acontecer ali, realmente ali, a volta do poder do rei, dos reis que vão tentar conquistar a parte do território. Professor da Igreja Católica, nós falamos dela no capítulo 12, que a Igreja Católica foi a única instituição rica, poderosa, centralizada, que tinha uma organização central, com o Papa lá em cima. E ela vai continuar sendo importante. Agora nós vamos ver o desdobramento da ruralização, que é o feudalismo. Professor, então o que é o feudalismo? Vamos lá. Primeiro, é caracterizado pelo quê? Pela vida rural, no campo. É o que eu falei. A ruralização vai se intensificar. A população vai sair das cidades com medo da violência, da pobreza, dos saques, e vão em direção ao interior, aonde os bárbaros não iam, porque não era interessante saquear. E essa ideia da ruralização está ligada justamente à produção agrícola, subsistência e artesanato. Então, para tudo. Lá na ruralização, esquece esse negócio de lucro, que a gente estava vendo agora, a gente viu no Império Romano, no Egito, nos árabes. Não, não. Agora a produção é para sobreviver. Você produz lá na mansa, lembra da mansa? Pequena unidade de terra suficiente para uma família sobreviver. Você vai justamente produzir para sobreviver. E o artesanato vai vir para também ajudar nesse momento, porque você tem que fazer ferramentas, você tem que fazer roupas, você tem que construir casa. E o que vai voltar a ser utilizado na Europa? A madeira e a pedra, elementos da natureza. Aqueles elementos elaborados, metais e grandes construções que nós vimos, cidades suntuosas em Roma, na Grécia, esquece, aquilo deixa de existir. E como resultado de você só produzir para sobreviver, e você só troca também quando é necessário, a não ser o sal é exceção, e tinha que comprar. Imagina, na subsistência você só troca quando é necessário. Eu tenho gado, mas eu tenho que passar o inverno, tem que ter trigo, então vamos trocar. Entendeu a ideia? A gente troca para sobreviver. O comércio, principalmente de longa distância, praticamente desaparece. E com ela vai sumir também o quê? A utilização da moeda. O comércio agora não é mais importante. Então para pensar, galera. Nós regredimos. Se era comércio, agora é o campo. Se era moeda, agora a riqueza é a terra. Se antes você dava valor a poder comprar e vender, agora se você tiver um pedaço de terra para sobreviver. Você tem que buscar a proteção de um senhor. Você troca o trabalho pela proteção de um senhor. E é aí que vem a palavra feudalismo. A palavra feudalismo vem de feudum. O que é feudo? É um domínio. Porque você vai receber um domínio. O domínio no sentido assim, quando a gente fala domínio, a gente lembra logo de autoridade, de você mandar, de você ter. Não, não é isso. Não é o domínio só do que o seu pai ou sua mãe tem sobre você. O domínio também é você o sentido de possuir. O feudo vem da palavra latina feudo, que é o domínio sobre alguma coisa, o domínio que você pode ter alguma coisa, explorar alguma coisa, entendeu a ideia? Então essa palavra vai ser disseminada durante a Idade Média. Por quem? Por quem era letrado. Era a Igreja Católica, né? Lembra que a gente já falou disso? A Igreja Católica, que preservava a educação, a elite, parte dela, que era ainda instruída, que ainda tinha alguma educação, porque a maior parte era analfabeta, não dava valor à educação pelas invasões bárbaras. E a palavra feudo vai passar a designar esse período, aonde o principal feudo, domínio, vai ser o domínio sobre a terra, sobre a mansa. Professor, mas a palavra feudo quer dizer que você comprava o domínio de alguma coisa, igual você compra hoje. Você vai comprar uma casa, a casa é sua. Você vai comprar ali, você tem um domínio sobre a sua casa. Você tem um domínio sobre o carro. O seu pai comprou o carro, é dele. O seu pai comprou o celular para você, você vai falar que o celular é seu. Você tem um domínio. Se você quiser emprestar, alugar, fazer outra coisa, aí são outros 500, com a autoridade do seu pai e da sua mãe, é óbvio. Professor, então vamos lá. O que é o sentido do feudo, do domínio? Na verdade, essa ideia do feudo era quando um bem material, ele era concedido para tudo. Professor, quer dizer que ele era comprado? Não, não era comprado. Quando você chegava lá no interior e um senhor trocava um pedaço da mansa pelo seu trabalho, pela sua produção agrícola, não quer dizer que você era dono daquilo. Feudo é só o sentido de domínio.
Você está ali com uma concessão. O que é uma concessão? É tipo quando você empresta o celular para o seu amiguinho e você fala, amiguinho, você pode ficar com ele uma semana, mas em troca você vai me pagar R$10. Quando terminar, você vai lá e pega o seu celular. Se o negócio for bom, você fica renovando aquele contrato. Entendeu a ideia? É mais ou menos isso. A ideia de feudo, de domínio, era que você tinha o direito de explorar alguma coisa. Você não era dono. O dono concedia para você explorar alguma coisa. Em troca, você vai, para esse dono, você vai prestar um juramento, olha só, em troca desse bem que você pode explorar, por um tempo, você tem que jurar fidelidade a esse senhor. Vamos lá de novo. Você emprestou o celular para o seu amiguinho. Você falou assim, toda semana R$10. Chegou no domingo, você tem que jurar que você vai continuar fazendo as mesmas coisas que eu te pedi. Eu sou o senhor, eu sou o dono do celular. Entendeu a ideia? E eu estabeleci um monte de regra, inclusive o pagamento. Você tem que honrar comigo na próxima semana, e depois na próxima, na próxima e na próxima. Então a ideia do é você poder conceder para explorar. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, você não honrou o pagamento, eu vou lá e tomo. Pronto, não tem confusão, vou lá e tomo. E você perde o direito. Você não explora mais o celular. O celular você não pode ser utilizado. Então vamos lá, de novo. O feudo é a concessão de um bem que você pode explorar. O camponês vai receber a mansa. E o que o senhor ganha em troca? É dinheiro? Não, dinheiro não é importante mais. O senhor ganha fidelidade, que se eu precisar, esse camponês vai me ajudar em algum local, na guerra, por exemplo. Além disso, esse camponês vai prestar para mim um serviço, cuidar do gado, construir meu palácio, meu castelo, ou então era mais comum fazer agricultura. E em forma de pagamento, pelo uso desse bem concedido, eu vou exigir um pagamento, que pode ser em espécie. O que é espécie? Pode ser saco de trigo, de milho, ou cabeça de gado, ou então uma ferramenta. Ou seja, é uma troca, Eu concedo bem, o cara jura fidelidade para mim, jura que vai prestar o serviço e também ele vai fazer um pagamento. Com dinheiro e com moeda? Não, dinheiro e moeda não usa mais. É em espécie, é produto, é fruta, verdura, legume, é trigo, é cereal, é milho, é uma ferramenta, ou então trabalhando para construir meu castelo. E eu te dou o direito de ficar lá. Entenderam mais ou menos como é que funcionava a ideia do feudo? Sim ou não? Escreve para mim. Eu vou olhar as dúvidas agora. Entenderam como é que funcionava a ideia do feudo? Porque na cabeça de vocês, feudo é domínio. Não, o senhor não vendia terra para o camponês. Era uma espécie de aluguel, até quando rompesse ali. Então, para pensar. Se o senhor concede alguma coisa para o camponês, há uma relação de dependência. O camponês depende do senhor. E o senhor depende dos alimentos produzidos pelo camponês. Entenderam a ideia? Era um equilíbrio. É isso que é o feudalismo. É uma relação de dependência, de exploração do feudo, aonde um tem que confiar no outro. Entenderam a ideia? Um tem que confiar no outro. Se o camponês não trabalhar, o nobre não se alimenta. Entenderam a ideia? Se o nobre não proteger o camponês, como é que vai produzir alimento? Então tem que ser o quê? Um equilíbrio. Entenderam como é que funcionava? Tranquilo? Professor, então vamos lá. Qual era o tipo de feudo mais comum? Traduzindo, o que o senhor concedia para um outro nobre ou então para um camponês? Qual eram os tipos de feudos mais comuns? Era a terra, mas para tudo. Professor, a terra era o feudo mais comum, o mais importante, porque na terra você faz agricultura. Então, o senhor doava, concedia a terra para o camponês ou para o nobre, em troca, ele ia receber parte desse alimento. Entenderam a ideia? O feudo era o mais comum. Professor, mas só existia feudo, terra? Não, galera, não existia. Tinha feudo que era uma ponte. Uma ponte, professor? Sim. Imagina que você tinha que passar do feudo A para chegar no feudo B. E no meio tem uma ponte para você atravessar. Imagina, tem uma ponte. O senhor poderia dar a concessão dessa ponte
para um nobre explorar. Aí todo mundo que passa pela ponte tem que pagar um imposto. Imposto com dinheiro, professor? Com parte da produção. Imagina que você vai atravessar do feudo A para o feudo B. Você tem que atravessar essa ponte. O Senhor concedeu a exploração para Alexandre. Eu só exploro essa ponte. Eu só exploro essa ponte. O cara tem que sair daqui para chegar aqui. Ele está levando 10 sacos de trigo. Eu falo com o cara, o meu imposto para você passar aqui é 1 saco de trigo. Você só vai levar 9. Entenderam a ideia? O feudo não é só terra, poderia ser uma ponte, ou então um castelo. Imagina que eu sou um senhor muito poderoso e eu tenho um castelo lindo e maravilhoso e eu tenho outro castelozinho menor, que eu não uso muito. Minha casa de verão. Aí vem um nobre e fala, olha, eu estou interessado num castelo, eu não quero construir. E eu sei que você tem um castelo sobrando. Nós podemos fazer uma concessão? Podemos. Todo mês, nobre que recebe o meu castelo, você vai ter que me pagar, sei lá, 10 sacos de trigo, 5 cabeças de gado. E toda vez que eu te chamar para ir na guerra, você vai ter que ir comigo, porque você jurou fidelidade a mim. É um contrato. Professor, o contrato era escrito, herança da cultura bárbara. Esquece a educação, esquece a escrita. Era feito na palavra. Cena dos próximos capítulos. Professor, então quer dizer que feudo não é só terra. Pode ser um cavalo, pode ser uma ponte, pode ser uma ferramenta, pode ser um moinho. Olha aqui um feudo muito comum naquela época, um moinho. O moinho é feito para girar a hélice lá na água ou então no vento e você moer os grãos para guardar ensacado. Imagina que você não tem um moinho. Olha só que maravilha. Como é que você vai guardar os grãos para o inverno? Você não tem. O Senhor tem que moer para você. Ou então você faz um acordo com o Senhor. Senhor, você tem vários moinhos. Eu só preciso de um. Então vamos fazer uma concessão. Eu vou jurar fidelidade a você e eu vou poder explorar um moinho. Todo mundo que usar um moinho, eu vou cobrar, sei lá, 2 sacos de trigo. Ou então uma cabeça de gado. E depois eu divido com você. Pode ser? Pode. Então, o feudo não é só a concessão de terra, poderia ser outras coisas. Ok? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Daniela botou aqui um negócio de fuga. Professor, mas você foge, você podia fugir dessa obrigação? Calma, Daniela, eu vou responder no próximo slide. Calma, eu vou explicar para vocês como é que funcionava. Receber um feudo não era só chegar lá e pedir, não. Conceder alguma coisa para você, não era só chegar lá e pedir, não. Tinha um contrato que não era escrito, era um contrato de honra. E você não poderia abandonar esse contrato, não de uma hora para outra, entendeu? Tinha que ter justificativa. Tranquilo? Não era assim não, Daniela. Deixa eu ver. Sim, tem que passar para pagar pela ponte. Se aquela ponte foi concedida a alguém, virou um feudo, para você passar numa ponte, você tem que pagar um imposto. Vocês nunca viram aqueles filmes de Idade Média, não? É aquele filme... como é que é? Robin Hood. Robin Hood, retrato da Idade Média. Que qualquer lugar que você vai na floresta, alguma coisa, tem que pagar imposto. Porque tudo tinha um dono, um senhor. Beleza, Caio. Sem problema não. Depois dá uma olhada. Robin Hood. Tem um monte de filme de Robin Hood. O príncipe dos ladrões. Ele retrata meio que a Idade Média e os abusos que os senhores... os abusos que é cometido pelo senhor. Professor, vamos lá agora. Vamos dar o nome aos bois. Vamos dar o nome aos bois. Professor, quem concede o feudo? Quem concede o feudo se chama senhor feudal ou então suzerano. Coloca lá. Quem concede um feudo se chama senhor feudal ou suzerano. Ok? Esse cara tinha um poder enorme dentro do feudo. Ele determinava as leis, ele executava essas leis, ele fazia justiça, ele cobrava os impostos, ele também poderia muitas vezes passar pela autoridade do rei. E é aí que vem a primeira característica do feudalismo. Segura.
Professor, no feudalismo o poder está com o rei para tudo. O feudalismo existe o rei, só que o rei agora não tem mais poder. O poder fica na mão dos senhores feudais. O senhor feudal cobra os impostos, faz sua lei, aplica a justiça e tem exército próprio. Quanto mais gente ele tiver concedendo o feudo, mais pessoas tem para lutar para ele. Entendeu a ideia? Então, o poder na Idade Média, no feudalismo, é descentralizado. O rei, ele não tem mais poder significativo. Coloca lá, quem dá ou concede o feudo é o senhor feudal ou suzerano. O rei existe, mas o poder está na mão dos senhores feudais. E havia milhares, desde a França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha. A Europa Ocidental foi dividida. E cada senhor feudal cobra os seus impostos do jeito que quer, faz a justiça do jeito que quer, tem os seus exércitos próprios, aplica as leis do jeito que quer. O rei fica com a mão abanando, porque o rei, apesar de ser o cara que está no topo e deveria ser o maior senhor feudal, agora, se o rei quiser fazer guerra, ele tem que pedir ajuda de quem? Se o rei quiser fazer guerra, ele tem que pedir ajuda de quem? Fala para mim. Ele tem exército? Não. Ele tem que pedir ajuda aos senhores feudais. É por isso que uma característica da Idade Média é o poder é descentralizado. O rei existe, mas ele não tem poder. Ele vai voltar a ser importante, mas só no final da Idade Média. Grava isso. O rei vai voltar a ser importante, mas só no final da Idade Média, quando ele vai voltar a acumular poder. Cena dos próximos capítulos, o ano que vem. Vocês entenderam por que o poder do rei é esvaziado? Eu sou um senhor feudal. Eu cobro meu imposto, eu faço minha justiça, eu aplico minha lei, eu tenho meu próprio exército. Para que eu vou ficar pagando imposto, pedindo ajuda ao rei? É o rei que tem que pedir ajuda de mim. Da onde que vem isso, professor? Do fim do Império Carolíngio, quando os marqueses, duques e condes começaram a sofrer com as invasões bárbaras e eles deixam de obedecer aquele rei, que está os 3 irmãos lá, e eles passam a governar seu próprio território. Eles falam, rei, se você não pode me proteger, para que eu vou te obedecer? Para nada. Para absolutamente nada. O rei existe, mas ele não tem mais importância. Olha só que maneiro. Professor, vamos lá. O feudo mais comum é a terra. O nome de quem concede o feudo, senhor feudal ou suzerano. E a pessoa que recebe o feudo, que pode ser um outro nobre, imagina, é vassalo. De novo, quem faz a concessão do feudo, doa o feudo, tem muita terra, muito castelo, é quem? É o suzerano ou senhor feudal. Mesma coisa. E quem recebe? É sempre o vassalo. Então, um nobre pode doar a terra para outro nobre. E esse nobre que recebeu pode doar para um camponês. Ele cria uma dependência. Professor, e como é que você faz essa concessão? Através de um contrato de infeudação. Olha só que maneiro. Tinha um contrato, só que esse contrato não era escrito. Era um contrato feito com a honra, era um contrato feito com a fala. Ok? Eu coloquei na imagem para os senhores aí um feudo ideal. Professor, todo feudo tinha esse tamanho, era lindo e maravilhoso assim? Não, galera, não era. Isso variava. Imagina que esse cara que está no castelo é o senhor feudal. Ele é o suzerano. Imagina que chega um outro nobre que quer fazer aliança com ele. Como é que se faz aliança com ele? Contrato de infeudação. E esse outro nobre, que é menos poderoso, vira vassalo desse senhor feudal que é poderoso, que tem um castelo enorme e muitas terras. Professor, então vamos lá. Como a gente caracteriza um feudo? Um feudo perfeito. Página 4. Abre lá na página 4. Página 4 da apostila. Página 4. Como é um feudo? Seria um feudo perfeito. Um feudo lindo e maravilhoso. O feudo começa com um castelo, que é a morada do seu senhor, dos empregados mais próximos e da família do senhor feudal. Entendeu? O castelo é a moradia principal, onde mora o senhor feudal, a sua família e alguns empregados mais próximos. É onde o pessoal guarda alimento, fica as armas. É onde fica o nobre. Ou então, no caso, olha só que legal,
A Igreja Católica podia ter feudo? É lógico, ela podia ter terras, ela podia ter feudo. Então poderia ser a morada dos bispos e padres que moravam aí dentro. A Igreja Católica também podia ser uma senhora feudal, uma suzerana, e ter vários vassalos. Grava isso. E ela vai ser a maior senhora feudal da Idade Média, a maior senhora feudal do feudalismo. Por quê? Ela recebia a terra como doação. Chuta qual vai ser a instituição mais rica e poderosa durante o feudalismo? Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha muitas terras. Vamos lá. Depois, aqui, ó. Tá vendo as terras aqui divididas? Aqui atrás, ó, tá a terra do Senhor, chamada de manso senhorial. A maior parte do feudo, de terras do feudo, pertencia a um senhor, ao senhor feudal. Então, na verdade, isso se chama de manso senhorial. Vocês estão vendo que tem terras menores perto das casinhas e tem várias casinhas? Professor, então quer dizer que o senhor feudal só tinha um vassalo? Não, o senhor feudal tinha um monte de vassalo. Um monte de nobre que poderia obedecer a ele. Tinha um monte de camponês que poderia obedecer a ele. E quanto mais vassalo ele tivesse, mais poderoso ele era. Professor, então se separava as terras que eram do senhor, manso senhorial, das terras que eram dos camponeses, que se chamava manso servil. Vou repetir. Tinha a terra do senhor, manso senhorial. Ficava lá separado. Era a maior parte da terra. E do outro lado, perto das casinhas, ficava o manso servil, que era a terra de quem recebia aquele pedacinho de terra, o manso, que nós já falamos, para sobreviver. Professor, e tinha só isso? Não. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui poderia ser uma oficina, aonde o pessoal fazia as ferramentas, o rastelo, o arreio, aonde ficava ali, de repente, poderia ser também onde guardava os animais, o celeiro, não é? Tinha que ter o celeiro. Aqui, ó, isso aqui poderia ser o local, poderia ser o celeiro. Olha aqui em frente, tem o gado. Olha ali o gado sendo criado. Então poderia ser um celeiro. Tinha oficina, tinha um celeiro. Aqui, ó, essa aqui, ó, é que está meio de lado. Se você era um senhor feudal que se prezasse, você ia ter o que lá dentro também? Uma igrejinha, uma capela. Tinha uma igrejinha, uma capela. Tinha que ter uma igrejinha, uma capela, porque você era católico. Ia ter uma missa lá na capelinha. Ele não precisava se deslocar. Aqui, ó, era tudo moradia de camponês, de servo, de vilão. Calma, a gente vai falar quem é eles. Camponês, servo, vilão. Aqui atrás tinha as florestas. E a floresta não era de todo mundo. A floresta também era propriedade do senhor feudal e suzerano. Você só podia caçar lá dentro se ele autorizasse. Se ele autorizasse. Eu vou explicar depois. Professor, tinha feudo que tinha um moinho. Por exemplo, aqui tem muita água. Por que o pessoal ficava próximos aos rios? Porque você tinha que ter um moinho. Aqui não está aparecendo. Só tem a ponte. Olha aqui, ó, a pontezinha aqui, que poderia ser explorada. Mas era bom você ter um moinho para você moer os grãos. E toda vez que você usava o moinho do senhor, você tinha que pagar um imposto, lembra? Pagar imposto. Professor, então quer dizer que um feudo era desse tamanho? Não, galera. Tinha feudo que era menor. Que o manso era menor, que o castelo era menor, que de repente não tinha um moinho, ou então de repente não criava gado e não tinha um celeiro, ou então não tinha oficina. Mas um feudo ideal para ser autossuficiente, para produzir tudo que era necessário para sobreviver, é um feudo igual a esse. Vou repetir. Por que o feudalismo não se tem comércio, a moeda não é utilizada, o comércio quase desaparece? Galera, olha o feudo. Tudo que era necessário praticamente vinha do próprio feudo. Ferramenta, a roupa, alimento, gado, carne. É lógico, não era para todo mundo. O senhor feudal poderia caçar a qualquer momento, comer carne a qualquer momento. Não era a realidade do camponês do servo, do camponês servo ou do vilão, ok? Vou tirar as dúvidas agora, Fizeram um monte de pergunta. O Pedro botou assim para mim, Pedro Valeriano. Então, vamos dizer que é uma cidade sem comércio, sem dinheiro. Para tudo, Pedro. Não é cidade, é campo. Então, se você falasse o seguinte, que é uma fazenda onde não se utiliza dinheiro e moeda, ok, você produz tudo lá dentro. Fechou, Pedro? A Daniela colocou aqui para mim. Tio, as plantações eram expostas assim para que as pessoas poderiam roubar, né? Não, galera, não poderiam. Porque tinha a nobreza que protegia, os nobres.
Os camponeses, também interessados, ajudavam a defender. Porque se eu roubar, você vai morrer de fome, Daniela. Então, professor, mas o camponês podia invadir a floresta para tentar caçar escolhido do seu senhor? Podia, mas tinha punição para conseguir carne, ok? A gente vai ver depois a alimentação, calma. A gente vai ver que era diferente. Depois, o Cauã perguntou a mesma coisa, se roubasse. As plantações, não. Tentavam roubar o celeiro e também caçar os animais na floresta. Ok? Cauã perguntou também a mesma coisa. Tirou a dúvida, Pedro Valeriano? Sim ou não? Tirou a dúvida, Daniela? Tirou a dúvida, Pedro? Galera, as coisas não ficavam jogadas assim, não. Tinha nobreza que defendia, tinha um clérigo que cuidava da religião, um camponês que trabalhava. Era meio que um contrato. O feudo era um contrato. Você troca o seu trabalho pela proteção do senhor. Entendeu a ideia? Relação de dependência. Um depende do outro. Se um falhar, o outro não vive, o outro morre, fica sem alimento. Aqui você não compra, lembra? Você não vem nada de outro país, igual lá em Roma, que vinha do Egito, alimento, que vem animal da África, esquece. Você tem que fazer tudo lá o que é necessário para sobreviver. O nome disso, autossuficiência. Vocês entenderam por que o feudalismo é autossuficiente e não tem comércio? Sim ou não? Escreve para mim. Professor, esse local poderia ser invadido por um outro nobre, inimigo? Podia. Aí era guerra. Todo mundo lutando contra o outro. Senhor feudal contra senhor feudal. Podia. Não era uma paz bonitinha, não. Havia disputa por terras melhores para a agricultura? Havia. Cobiça? Havia. Com certeza. Ok? Arthur, isso variava. Não, dependia. Se você tivesse um inimigo próximo a você, você ficava atento toda hora, né? Não era? Galera, se viesse um corvo, estão perguntando aqui, Maria Eduarda Maciel, mas tio, se viesse um coelho, um corvo para comer a plantação, o que eles faziam? Galera, tinha espantalhos. Os camponeses, os servos, que eram os camponeses, eles ficavam lá vigiando para espantar, fazer espantalhos, entendeu? Mas não era coberto, não. Gente, igual hoje. Alguém cobre hoje plantação em algum lugar? Difícil, ok? Professor, senhores feudais, Arthur perguntando, se uniam para atacar um outro senhor feudal? Podia. E depois dividir a terra. Acabar com o domínio do senhor. Podia. Professor, era fácil você invadir um castelo? Não. O sítio poderia durar semanas. Você sitiar e cercar poderia durar semanas, dias, meses, para fazer que o pessoal morresse de fome ou de sede lá dentro. É assim que são as guerras da Idade Média agora. Ok? Mais dúvidas? Podemos passar? E eu explicando e o tempo passando. Eu explicando já são meio-dia. Ok? Dividiam, Cauã. Eu não estou falando? Aqui, ó, professor, se você acha que é um nobre que trabalha nisso tudo, não, é isso que é o feudo. O senhor concede terra para o camponês servo lá, que é a mesma coisa, e em troca ele jura a fidelidade do seu senhor. Ele recebe a mansa, vai fazer agricultura. Quando colher ou então criar os animais, ele divide com o seu senhor, que está dando proteção para ele. É uma troca. Um depende do outro, entendeu, Cauã? Ele divide as terras, sim. Quanto mais mansa ele conceder, quanto mais feudo Cauã ele conceder, mais gente vai ter para ficar do lado dele. Raciocina o seguinte, quanto mais feudo o senhor concede, mais pessoas dependem dele, da proteção dele. E mais forte ele fica, ok? Esquece o rei. O rei é fraco, agora. Não, um golpe entre o senhor não. Havia guerra entre o senhor. Agora, um dá um golpe no outro, não, porque essa terra era hereditária. Galera, no feudalismo, a terra era hereditária. A terra era hereditária. Então, para que você vai destronar, tirar o seu pai aí como um senhor feudal, se você sabe que vai receber aquilo tudo, herdar tudo? Herdar o moinho, o celeiro, a igreja, herdar o contrato com os camponeses, herdar as construções. Para quê? Não faz sentido, entendeu? Realmente, o rei nesse momento é inútil, não tem valor. Ok, Pedro? Não, era difícil. Quando você tinha inimigo, você sabia, João. João perguntou, tipo, você pode ter pessoas fingindo e armando o plano para atacar? Não. Dificilmente um camponês ia atacar o seu senhor. Ele dependia dele para proteção, galera. Coloca isso na cabeça. Dependia dele para proteção.
Não, ó, as armas. Professor, as armas eram modernas igual era na antiguidade, com catapulta, com grandes invenções? Espada, escudo, malha, cavalo, lança, isso aí, e pedra. Houve uma regressão na vida, Davi. Eles voltaram a regredir. A tecnologia que era da Idade Antiga, na Grécia, na Roma, no Egito que nós vimos, vai ser ignorada, ok? Podemos ir? Podemos ir? Para finalizar, hein? Finalizar hoje, hein? Vamos lá, senão vocês ficam perguntando toda hora. Professor, como é que você recebia o feudo? O feudo era recebido através de um contrato de infeudação. Não era um contrato escrito, ok? Não era um contrato escrito. Como é que você recebia um feudo? Imagina que eu sou um senhor feudal, muito poderoso. Chegou um outro nobre querendo fazer uma aliança comigo, querendo receber parte das minhas terras, a mansa. O que eu fazia? O contrato de infeudação era um contrato geralmente feito entre os nobres, mas podia ser entre o nobre e também um servo e um camponês, ok? O contrato de infeudação geralmente era feito entre os nobres, mas podia ser feito entre o nobre e um camponês. Por quê, professor? O contrato de infeudação tinha 3 partes. Qual eram as partes? Era um ritual que se assemelhava muito aos rituais da Igreja Católica. Então, o ritual era permeado com o apoio de um bispo, de um padre, que sacramentava aquele contrato que era feito, sem ser escrito. Você utilizava a palavra, você utilizava a sua honra. Se você jurou obedecer um outro senhor e fez o contrato de fundação, você não pode quebrar. Ah, professor, mas já teve pessoas que quebraram o contrato? Lógico, mas tinha que ter uma desculpa muito forte. Tinha que ter uma razão muito forte. Vamos lá. Contrato de fundação, senhor com senhor, que era o mais comum. Era feito com gestos e rituais, sem escrita, porque não se dava valor à educação das rituações dos bárbaros. Como é que se descrevia esse contrato? 3 fases. A primeira, a homenagem. Aqui, ó, homenagem. O vassalo assegura sua lealdade ao senhor. Como, professor? Vai lá na página 6 e olha lá. O vassalo é o cara que está ajoelhado. Página 6. Página 6. Ele vai jurar fidelidade ao seu senhor. Por um gesto lá, ele ajoelha, vamos dizer. Depois, ele fazia o juramento de fidelidade, que ele jurava sobre uma Bíblia, colocava a Bíblia lá na mão, jurava a Bíblia, ou uma relíquia de um santo, né? Jurava sobre a Bíblia, uma relíquia de um santo, que ele ia obedecer à vontade do seu senhor. Em troca, ele ia receber um feudo, a concessão de alguma coisa. E algumas vezes, esse contrato poderia ser selado com um beijinho para selar o contrato. Beijinho, selinho na boca. Ou então na bochecha, ou então nem tinha. Esse selinho era muito comum na França, ok? Professor, e qual era a última fase, que se chamava investidura? Investidura. A investidura era o final do contrato, é a parte final da cerimônia. Galera, essa cerimônia durava um tempão, podia ser horas, ok? E era na presença de um membro da Igreja Católica. Olha a importância da Igreja Católica. O que é investidura? Era quando lá no final você recebia um objeto do seu senhor, do seu suzerano ou senhor feudal, marcando que o contrato estava feito. Então, no final da cerimônia, ele te levantava e colocava na sua mão, de repente, uma cruz, ou o símbolo da casa dele, ou então dava um punhado de terra, ou então um ramo, se fosse uma floresta, um ramo da floresta lá, ou então dava, se fosse um castelo, o castelo dava lá para você a chave. Se fosse uma ponte, dava lá uma miniatura da ponte. E aquilo selava o contrato. O contrato era feito homenagem, fidelidade e investidura. Você jurou obedecer ao seu senhor, seguir ele, pagar os impostos e recebia lá no final um objeto para marcar essa doação. Era isso que era ali o contrato de fundação. A partir de agora você é um vassalo. Quem recebe é o vassalo. E você tem um senhor. Professor, mas esse cara recebeu a terra e ele não precisa. Ele só queria unir com um senhor poderoso. Imagina, um nobre muito poderoso ganhou o apoio de um nobre menos poderoso, que virou vassalo. Mas o cara não precisa que recebeu. O cara que recebeu não precisa da terra. O que ele pode fazer? Esse cara que é vassalo pode virar senhor de um camponês. Ele pode fazer o contrato de feudação com outro nobre, que é menos poderoso. Galera, feudalismo é isso. Um nobre dependendo do outro. Um senhor feudal muito poderoso
fez a concessão da terra para um nobre menos poderoso, virou vassalo. Esse vassalo pode virar senhor de outro, porque ele pode fazer o contrato com outro nobre menos poderoso. E assim sucessivamente até chegar onde? No camponês. Galera, o nome disso é vassalagem. O nome disso é dependência. O feudalismo é isso. É uma pessoa dependendo da outra. É uma pessoa jurando fidelidade à outra. O menos poderoso ao mais poderoso. E é isso que é o feudalismo. É uma pessoa dependendo da outra. Olha essas imagens que eu tirei da internet. Aqui, ó. Contrato de infeudação. Aqui, ó. Contrato de infeudação. Aqui, ó. Um contrato de infeudação com um cara só ajoelhado segurando a mão do rei. Aqui, ó. Uma iluminura. Galera, isso tudo é iluminura. Olha a iluminura. As iluminuras, se a pessoa não soubesse ler, ela mandava pintar lá no livro a imagem do juramento de fidelidade. E entregava aquele livro como um presente para o vassalo. Entregava como um presente. O vassalo não sabia muitas vezes ler, mas ele poderia folhear as imagens e via lá a iluminura. Aqui, ó, aquele que eu te falei, o clássico. Olha aqui, ó, o vassalo dando um beijinho, um selinho no seu senhor, mas aqui está no rosto. Mas podia ser também a bitoquinha. Era comum na França. Galera, não tem nada a ver com o homossexualismo. Era a marca daquele momento. Professor, então para pensar. Um depende do outro. Se um falhar, o feudalismo desmorona. Então não havia mudança de classes sociais. Se você nasceu camponês, é camponês. Se você nasceu nobre, é nobre. Se você foi para a igreja católica e quis ir para a igreja católica, não vai mudar. Professor, então o senhor feudal era poderoso quando? Porque ele só tinha muitas terras? O senhor feudal era muito poderoso se muitas pessoas dependiam dele. Sabe por quê, sexto ano? Imagina, o senhor feudal, ele poderia ir para a guerra. O que ele poderia fazer? Eu sou um senhor feudal muito poderoso. E eu fiz um monte de feudo com sexto ano A, B e C. Dividi ele Santana todinha. Cada um ficou com feudo. Eu tenho um inimigo e ele declarou guerra a mim. Eu vou sozinho com o meu exército? Por que feudalismo é dependência? Eu vou, como senhor feudal mais poderoso, eu vou acionar os meus senhores feudais. E todos vão ter que ir para a guerra comigo. Os senhores feudais vão acionar o pessoal que é vassalo deles, até chegar lá no camponês. E todo mundo vai ter que ir para a guerra, porque todo mundo depende de mim. É isso que é o feudalismo. Um dependendo do outro. Ok? Vou tirar as dúvidas, eu sei que falta 3 minutos. Tio, se o senhor feudal morrer assassinado, para quem ia passar o feudo? Hereditário, passava para o filho mais velho, Maria Eduarda Marcel. O feudo passa para o filho mais velho, ok? Do mesmo jeito que o contrato passa para o vassalo. Morreu o senhor, vai renovar o contrato. Morreu o vassalo, vem o filho do vassalo, renova o contrato. É hereditário, passa para o filho. Sociedade patriarcal, machista, hein? Ok? Ok, Maria Eduarda? Cauã, pergunta certa. Quem nasceu primeiro? Maria Eduarda Botelho. Tem 2 irmãos gêmeos. Quem foi primeiro? A ou B? Beleza, o B é mais velho. Acabou. Ok? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Sem dúvidas? Galera, eu não vou entrar em sociedade que não vai dar tempo. E o que cada sociedade ele tinha que fazer? Vai ser na aula de sexta-feira. Gente, a aula passa correndo. O feudalismo é muito grande, você tem que explicar muito detalhezinho. Vamos fazer o seguinte, sexta-feira nós vamos falar da sociedade feudal, de cada grupo que tem um nome esquisito, tem que saber o nome desse grupo, dessa ordem, e a importância de cada um. Ok? Sem dúvidas? Sexta-feira, segunda parte, vou mandar o link. Trabalho também na sexta-feira até às 8 horas. Pesquisa sobre iluminuras, pesquisa sobre a letra capilar, valendo 10 pontos. Eu diminuo 20 pontos a pedido aí. Ok? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Perguntem agora o cálice para sempre. Quem não tem dúvida, cuidado. Ok? Até sexta-feira. Vou mandar o link, vou mandar tudo agora. Sim, Rafael, nós vamos passar pela peste negra. É a crise do feudalismo. É o próximo capítulo. Fica calmo, fica tranquilo. Nós vamos passar pela crise do feudalismo. Fica tranquilinho. Sim, diminuiu. Era 15 pontos, eu mandei, só que pediu para diminuir para 10. Então o trabalho vale 10 pontos, ok?
E depois nós vamos fazer a trilha desse capítulo também, tá? Já estou avisando logo. Terminou o capítulo, semana que vem, trilha. Ok? Dúvidas? Mais dúvidas? Pergunta agora. Se tiver dúvida, fala. Se não tiver dúvida, tchau, tchau. Até sexta-feira. Com trabalho, hein? Não esqueça, por favor. Tchau, tchau, Maria Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Tchau, Débora. Tchau, tchau, galera.